Você conhece as constituições que o Brasil já teve desde a de 1824 até a de 1988? Te convido a fazer um passeio por todas as constituições que já tivemos no nosso país. Faça a sua inscrição no canal, ative as notificações, curta e comente, além de sugerir novos temas. E vamos ao vídeo. Constituição de 1824. Primeira Constituição brasileira, a Constituição Política do Império do Brasil, foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Instalava um governo monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Além dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, havia ainda o poder moderador. O poder legislativo era exercido pela Assembleia Geral, composta de duas câmaras. A dos senadores, cujos membros eram vitalícios e nomeados pelo imperador, dentre integrantes de uma lista tríplice enviada pela província, e a dos deputados, eletiva e temporária. Nesta Constituição destacaram-se o fortalecimento da figura do imperador, com a criação do poder moderador, acima dos outros poderes, a indicação pelo imperador dos presidentes que governariam as províncias, o sistema eletivo indireto e censitário, com voto restrito aos homens livres e proprietários e subordinado a seu nível de renda. Em 1834, foi promulgado o ato adicional que criava as Assembleias Legislativas Provinciais e suprimiu o poder moderador, só restaurado em 1840 com a emenda interpretativa do ato adicional. Foi a Constituição que vigorou por maior tempo, 65 anos. Constituição de 1891 foi promulgada pelo Congresso Constitucional, o mesmo que elegeu Deodoro da Fonseca presidente. Tinha caráter liberal e federalista, inspirado na tradição republicana dos Estados Unidos. Instituiu o presidencialismo, concedeu grande autonomia aos estados da federação e garantiu a liberdade partidária. Estabeleceu eleições diretas para a Câmara, o Senado e a Presidência da República, com mandato de 4 anos. Estabeleceu o voto universal e não secreto para homens acima de 21 anos e vetava o mesmo a mulheres, analfabetos, soldados e religiosos. Determinou a separação oficial entre o Estado e a Igreja Católica, instituiu o casamento civil e o habeas corpus, aboliu a pena de morte e extinguiu o poder moderador. Também nesta Constituição ficou estabelecida em seu artigo 3º uma zona de 14.400 km² no Planalto Central para a futura capital federal. A Constituição de 1891 vigorou por 39 anos. Constituição de 1934 foi promulgada pela Assembleia Constituinte no primeiro governo do presidente Getúlio Vargas e preservou a essência do modelo liberal da Constituição anterior. Garantiu maior poder ao governo federal, instituiu o voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos e o voto feminino, já instituídos pelo Código Eleitoral de 1932. Fixou um salário mínimo, introduziu a organização sindical mantida pelo Estado, criou o mandato de segurança, sob a rúbrica da ordem econômica e social, explicitava que deveria possibilitar a todos a existência digna e, sob a rúbrica da família, da educação e da cultura, proclamava a educação direito de todos. Mudou também o enfoque da democracia individualista para a democracia social, estabeleceu os critérios acerca da criação da justiça do trabalho e da justiça eleitoral. O poder legislativo seria exercido pela Câmara dos Deputados com a colaboração do Senado, sendo aquela constituída por representantes eleitos pela população e por organizações de caráter profissional e trabalhista. A Constituição de 1934 vigorou por 3 anos. Constituição de 1937. No início de novembro de 1937, tropas da Polícia Militar do Distrito Federal cercaram o Congresso e impediram a entrada dos parlamentares. No mesmo dia, Vargas apresentou uma nova fase política e a entrada em vigor da nova Carta Constitucional. Começava oficialmente o Estado Novo. Deu-se a supressão dos partidos políticos e a concentração de poder nas mãos do chefe supremo. A Carta de 1937 possuía clara inspiração nos modelos fascistas europeus, institucionalizando o regime ditatorial do Estado Novo. Ficaria conhecida como polaca devido a certas semelhanças com a Constituição polonesa de 1935. Extinguiu o cargo de vice-presidente, suprimiu a liberdade político-partidária e anulou a independência dos poderes. E a autonomia federativa. Esta Constituição permitiu a cassação da imunidade parlamentar, a prisão e o exílio de opositores. Instituiu a eleição indireta para presidente da República, com mandato de 6 anos, a pena de morte e a censura prévia nos meios de comunicação. Manteve os direitos trabalhistas.
A Constituição de 1937 vigorou por 8 anos. Constituição de 1946. Promulgada durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, foi elaborada sob os auspícios da derrota dos regimes totalitários na Europa e o término da Segunda Guerra Mundial. Refletia a redemocratização do Estado brasileiro. Restabeleceu os direitos individuais, extinguindo a censura e a pena de morte. Devolveu a independência dos 3 poderes, a autonomia dos estados e municípios e a eleição direta para presidente da República com mandato de 5 anos. Em 1961, sofreu importante reforma com a adoção do parlamentarismo. Foi posteriormente anulada pelo plebiscito de 1963, que restaurava o regime presidencialista. A Constituição de 1946 vigorou por 21 anos. Constituição de 1967 foi promulgada pelo Congresso Nacional durante o governo Castelo Branco. Oficializava e institucionalizava a ditadura do regime militar de 1964. Foi por muitos denominada de super polaca. Conservou o bipartidarismo criado pelo ato adicional número 2, estabeleceu eleições indiretas por meio do colégio eleitoral para a presidência da República com 4 anos de mandato. Foram incorporados nas suas disposições transitórias os dispositivos do Ato Institucional número 5, o AI-5 de 1968, dando permissão ao presidente para, dentre outros, fechar o Congresso, cassar mandatos e suspender direitos políticos. Permitiu aos governos militares total liberdade de legislar em matéria política, eleitoral, econômica e tributária. Desta forma, o Executivo acabou por substituir na prática o Legislativo e o Judiciário. Sofreu algumas reformas, como a Emenda Constitucional número 1, de 1969, outorgada pela Junta Militar. Tal emenda se apresenta como um complemento às leis e regulamentações da Constituição de 1967, embora seja denominada por alguns como Constituição, já que promulgou um texto reformulado a partir da Constituição de 1967, muitos são os que não veem como tal. A verdade é que, a partir desta emenda, ficam mais claras as características políticas da ditadura militar. Continuava em vigor o Ato Institucional número 5 e os demais atos institucionais anteriormente baixados. A Constituição de 1967 autorizava a expedição de decretos-lei, a nomeação de senadores pelas Assembleias Legislativas, a prorrogação do mandato presidencial para 6 anos e a alteração da proporcionalidade de deputados no Congresso. A Constituição de 1967 vigorou por 21 anos. Constituição de 1988. Atualmente em vigor, a Constituição de 1988 foi promulgada no governo de José Sarney. Foi elaborada por uma Assembleia Constituinte, legalmente convocada e eleita, e a primeira a permitir a incorporação de emendas populares. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, ao entregá-la à nação, chamou-a de Constituição Cidadã. Seus pontos principais são a República Representativa, Federativa e Presidencialista. Os direitos individuais e as liberdades públicas são ampliadas e fortalecidas, e é garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O Poder Executivo mantém sua forte influência, permitindo a edição de medidas provisórias com força de lei, vigorantes por 1 mês, passíveis de serem reeditadas enquanto não forem aprovadas ou rejeitadas pelo Congresso. O voto se torna permitido e facultativo a analfabetos e maiores de 16 anos. A educação fundamental é apresentada como obrigatória, universal e gratuita. Também são abordados temas como o dever de defesa do meio ambiente e de preservação de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como os sítios arqueológicos. Reformas constitucionais começaram a ser votadas no Congresso Nacional a partir de 1992. Algumas das principais medidas abrem para a iniciativa privada atividades antes restritas à esfera de ação do Estado, esvaziando de certa forma o poder e a influência estatais em determinados setores. A iniciativa privada, nacional ou internacional, recebe autorização para explorar a pesquisa, a lavra e a distribuição dos derivados de petróleo, as telecomunicações e o gás encanado. As empresas estrangeiras adquirem o direito de exploração dos recursos minerais e hídricos. Na esfera política, ocorrem mudanças na organização e regras referentes ao sistema eleitoral. O mandato do presidente da República é reduzido de 5 para 4 anos e em 1997 é aprovada a emenda que permite a reeleição do presidente da República, de governadores e prefeitos.
Os candidatos processados por crime comum não podem ser eleitos e os parlamentares submetidos a processos que possam levar à perda de mandato e à inelegibilidade não podem renunciar para impedir a punição. Até o momento, a Constituição de 1988 já sofreu inúmeras alterações, com emendas constitucionais versando sobre os mais variados temas. Muito obrigado pela companhia, nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço!